Porque é importante olhar o presente, olhando para o passado. Este é o momento certo para falarmos com aqueles que têm vidas que nos podem inspirar e levar até a pensar o mundo de uma outra forma. É por isso que hoje aqui estamos, na casa de Margarida Ruas, uma amiga especial por quem tenho um grande apreço, por quem eu acredito que nos pode dar aqui uns bons minutos de conversa. Obrigado. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. Isto é muito importante porque a casa fala muito sobre nós, não é? O que temos como decoração, o ambiente. Se o sítio onde nós nascemos, não é? Tem uma mesologia, se somos do granito, se somos do sul, do norte, a nossa casa também fala sobre a nossa alma. Eu acho que a nossa casa é a nossa alma. Estou convicta disso. A alma que habita num corpo, isto pelo menos numa visão assim cristã ou grega, e este corpo passa por um processo de amadurecimento e ao longo da vida temos muitas experiências que nos vão marcando, que vão definindo também a nossa personalidade. Qual é que é o momento mais marcante que traçou ou que foi a passagem para a Margarida que é hoje? Não sei, talvez tenha sido mesmo a água. Talvez tenha sido mesmo a água. A descoberta da água como um elemento primordial de união. Unir é uma profissão de fé, unir. E a água é esse elemento primordial de união. E talvez tenha sido essa descoberta fantástica de que a água é um elemento primordial de união. E depois há outra epifania. Há uma epifania muito interessante que é a de olhar para o aqueduto das Águas Livres, para aqueles 58 quilómetros de pedra que transportam esse elemento. E o aqueduto é um organismo vivo, é uma célula gigante. E perceber também que é o único no mundo, é a maior ponte de pedra do mundo. E além disso sentir a inteligência portuguesa contida naquele enorme monumento e sentir também que aquela construção foi feita por aqueles mestres verdadeiramente prodigiosos, sabendo eles que não assistiriam ao fim da sua obra e que iam deixando sinais no seu caminho para que os que se seguiam soubessem rigorosamente o que deviam fazer para construírem a melhor obra, para darem o melhor do seu conhecimento e o melhor de si para chegarem a Deus. E por isso plantavam ciprestes, porque os ciprestes, como não se sabe, são as árvores que estão viradas para o céu. Mestres que tinham conhecimento e graças a isso conseguiram deixar obra feita, obra que é visível, aliás, não só os lisboetas, mas também quem passa por Lisboa não fica indiferente a este monumento. Mas a verdade é que a água, o aqueduto, acabaram por trazer-lhe algumas amarguras, no sentido em que, a certa altura, passou pelas suas mãos travou uma grande batalha, quando, por exemplo, querem destruir, e temos que dizer, destruir o aqueduto, ainda que não seja a parte mais visível daqueles arcos. Não é a travessia do Val de Alcântara, exatamente. Não era a travessia Mas do a Val de verdade Alcântara. É que quiseram destruir o aqueduto. Claro, é que o aqueduto, o meu grande objetivo era candidatá-lo a Património da Humanidade. E estava precisamente a iniciar todos os trâmites para que tal fosse possível. E nessa altura era preciso, antes do mais, classificá-lo como monumento nacional, na sua totalidade, o que não acontecia. Só a travessia do Val de Alcântara e um outro troço é que eram considerados património. E então, nessa tentativa, aparece esta surpresa terrível de o acesso a um grande centro comercial passar pela destruição do aqueduto das Francesas, muito perto da Amadora, e 2 quilómetros do aqueduto-mãe. Ora, tal hecatombe impediria completamente a classificação do aqueduto, evidentemente. Não poderíamos nunca candidatar-nos nem a Património da Humanidade, nem tão pouco a Património Nacional. Bom, e tudo fiz o que estava ao meu alcance para impedir uma coisa dessas.
mas percebi logo que enfim, que eram realmente era uma tarefa hercúlea e quase impossível. E comecei a pedir aos meus colegas em toda a Europa e em todo o mundo ajuda. Eu faço parte de uma organização chamada European Museum Forum, da qual fui juíza e da qual sou embaixadora, e fazia parte também da International Water Association, estava no comitê de comunicação dessa grande organização, e pedi a todos os meus colegas, expliquei o que se passava e pedi a todos que me ajudassem no sentido de impedir essa tragédia. E não só, e pedi também a todas as populações circundantes que amavam o aqueduto, que viviam ali perto, que fizessem rigorosamente a mesma coisa. Mas essa luta, essa batalha, era travada a nível político, era travada a nível económico, ou seja, os interesses, há sempre ali uma mistura? De início eu não consegui perceber quem estava do outro lado. Eu consegui perceber, sim, que era uma grande obra e um enorme centro comercial que estava no meio de uma estrela que tocava vários municípios e era realmente uma obra muito importante para toda aquela zona. E deparei-me com dificuldades várias. Uma delas foi, é uma história que eu nunca contei, uma delas foi, um dia saio de casa e ouço na TSF um especialista, um historiador inglês que explicava que o aqueduto das Francesas não tinha qualquer valor histórico ou patrimonial porque era subterrâneo. E eu pedi, telefonei para a TSF, eles conheciam-me bem, entrevistavam-me muitas vezes, e eu pedi licença se poderia responder ao meu colega com todo o respeito. E assim fiz e disse, eu peço muita desculpa, meu caro colega, mas ter-me-á que responder, então, como fazem os nossos colegas romanos em Roma? Vão utilizar também os subterrâneos romanos para fazer parques de estacionamento, então os subterrâneos de Roma não têm valor por serem subterrâneos? Bom, claro, naturalmente que aquele argumento não podia colher, porque o aqueduto das Francesas é realmente um aqueduto subterrâneo, mas de uma beleza imensa. Mas, aliás, espelha precisamente a cultura que estamos a viver neste momento, que só importa o que se vê. Aquilo que não se vê não tem valor. É o visível e o invisível. E não só. Há outro perigo deste contemporâneo, que é o intangível. O intangível é muito importante. Quando eu referi há pouco que essa epifania de olhar o aqueduto e de pensar naquela atitude belíssima de cidadania, que era construir o mais belo, fazer o melhor, mesmo sabendo que não era fruído por eles ou pelos seus, mas por todos os vindouros daí a muitos séculos, é cidadania, é perceber o imaterial. Né? E esses pensamentos e essa atitude não pode ser separada da importância do monumento. O monumento existe com esses pensamentos todos lá dentro. O monumento existe com todo esse amor, com todo esse afeto e com todo esse conhecimento que está impregnado nas pedras. Margarida, uma das razões que talvez a principal razão, ou pelo menos o primeiro passo que acabou por nos juntar foi o facto de ter na sua mão o livro Marketing Político. Aliás, é a autora do mesmo. Na altura não estávamos sentados lado a lado, ou sentados lado a lado. Eu olhei de uma forma assim, não me recordo sinceramente se foi mais ou menos discreta, mas achei interessante e começámos a conversar sobre precisamente marketing político. Um mês depois, a Margarida convidou-me para apresentar uma conferência e o tema, se não estou em erro, era qualquer coisa como a mentira e a manipulação no discurso político. Vamos precisamente ao marketing político, aos políticos e à política. É um assunto que está na ordem do dia, até porque cada vez mais há a ideia de que o político não é uma pessoa honesta e muito menos boa. Será que foi um fracasso do marketing político ao longo destes últimos anos? O marketing político, em 1996, quando eu tentei de alguma maneira apresentá-lo em livro e quando tentei lançá-lo, enfim, explicá-lo, não era fácil porque as pessoas não percebiam muito bem o que era o marketing político. Marketing confunde sempre com marketing, com publicidade, e era preciso fazer um distingo de campo semântico de todos esses vocábulos. Começou logo por aí. E depois, a pouco e pouco,
a própria sociedade e a própria história foi fazendo o resto. A história realmente, havia um historiador, que eu não lembro o nome, que explicava a história como uma sucessão de camadas. Como os arqueólogos quando vão fazer as suas investigações. Pronto, e as camadas foram-se sucedendo. O problema é que o marketing político é apresentado como uma ciência da ética da persuasão, uma ciência da arte e da ciência da ética da persuasão, já referida por Aristóteles, mas sempre estruturada na verdade, na ética. E a persuasão é naturalmente uma dimensão que, enfim, que nos consola. A persuasão consola-nos, corrobora tudo aquilo que a gente já sabe. Não é como o discurso aberto, que é imprevisto, que não repete, mas sim que nos leva, que nos convoca a tudo o que é criativo, que ao contrário de nos consolar, que na realidade nos empurra para permanentemente pormos em causa todas as mensagens. Todavia, o grande segredo grego é que, da oratória grega, é que a persuasão existia, mas todos sabíamos que estávamos a ser persuadidos. Portanto, era uma circunstância ética. Não é? O que é que se passa, ou que se começou a passar, entretanto, e infelizmente também se passa neste momento muito, é que a persuasão deixou de poder ser observada como algo que todos percebemos e que todos conhecemos. E passou a entrar no domínio da manipulação. Manipular é vencer sem convencer. Manipular é levar alguém, sem argumentar, a ter um comportamento, um pensamento, ou a aceitar ou até a opinar, quando em circunstâncias normais não o faria. E sem dar por isso. Portanto, a manipulação é realmente uma circunstância muito complicada. Neste momento, se olharmos à nossa volta, quem são os grandes manipuladores? Os populistas. Os populistas são exímios na manipulação. Aliás, normalmente no discurso ou no debate político é logo assim um dardo que se lança. Claro. Isso é populismo, claro. Não é? Acusa-se logo de populismo. Claro. Porque, bem vê, Nuno, o processo dá-se por um sistema de identificação. Nós identificamos-nos com um político, identificamos-nos com as suas ideias, às vezes até nos identificamos com a sua imagem. Voltamos a falar na importância da imagem, é uma metalinguagem, a forma como aparece vestido, é uma metalinguagem. Mas há também um outro processo que se chama processo de projeção. E o processo de projeção é terrível, porque o processo de projeção resulta da manipulação. Aí nós não temos nenhum raciocínio, faço-me entender. Certo. Ou seja, o professor Borges Macedo explicava muito bem que a cultura era um adestramento para a circunstancialidade que nos rodeia. E era a nossa capacidade de interpretar superiormente o que nos rodeia. Superiormente, não numa atitude elitista, mas sim a nossa capacidade de selecionar o que é importante e o que não é importante. E nós acrescentamos o que é verdade e o que é mentira. O que é ficção e o que é real. E cada vez mais a confusão é maior. E será que essa confusão surge porque se entende que por vezes é muito mais fácil camuflar a mentira sob aparência de verdade? Claro. Ou porque verdadeiramente já acreditam que aquilo é a melhor das verdades? Por essas duas razões. Acrescida ainda de uma, que é a própria mediocridade do ensino, a falta de vontade, eu diria, de aprender mais, de saber, de ter conhecimento. Portanto, a massificação da comunicação e a massificação da cultura leva a que as pessoas não saiam de uma atitude é como se fosse um registro redondo, sabe? É como se fosse um animal que está permanentemente à volta a morder o seu rabo e que não sai. É como um gato que está a brincar com o seu rabo e que não sai daquela circunferência permanente. Acresce essa questão também.
e, portanto, nós não conseguimos distinguir o que é importante do que não é importante, o que é verdade do que não é verdade. E o discurso é cada vez mais amalgamado e, portanto, torna-se difícil e assim vamos criar cada vez mais uma sociedade em que a mentira prevalece, em que não vai ser fácil distingui-la e, portanto, tudo, eu quase que me atrevo a dizer, é muito feio, peço desculpa, mas quase tudo vale. E como é uma sociedade narcísica, como é uma sociedade narcisista, é muito importante a imagem, é muito importante ter fama, é muito importante, todos os sinais exteriores de riqueza são fundamentais para se distinguirem. Há quase que um despique entre esse status, não é? Corremos o risco de verdadeiramente estarmos a criar pequenos monstros cuja capacidade de discernimento e de espiritualidade desapareceu. Infelizmente, também, as próprias religiões, que de alguma maneira ajudavam a distinguir o bem do mal, não têm tido a capacidade de alimentar a espiritualidade. De maneira que vivemos numa espécie de ruptura, acho eu. Mas a verdade também é que os nossos jovens hoje, e cada vez mais, vivem focados no telemóvel, no computador, nas redes sociais, acreditam que o sucesso se reflete no número de gostos numa fotografia, não percebem que a fotografia é apenas um pedacinho de uma realidade, mas também estamos a educar, para promover a imagem. Aliás, hoje são poucas as pessoas que não têm cuidado com a roupa, com o cabelo, com a sua apresentação. Rapidamente saltamos entre dois mundos, dois universos, que é o de estarmos arranjados para o vivermos de uma coisa que não somos. Isto chega a ser perverso, porque as próximas gerações estão a beber esta ideia de que importa aparecer e aparecer bem só para parecer, mesmo não sendo. E não é só perverso. Estamos a criar um mundo de narcisistas que não têm rigorosamente nada dentro deles. Enfim, como sabe, o mito de Ovídio, em que Narciso procura-se no reflexo da imagem da água, não é, no rio, é precisamente o que acontece aos narcisistas. Os narcisistas não têm nada dentro deles. Eles só conseguem viver espelhando-se noutrem. E isso cria, são pessoas que criam, são pessoas muito destruidoras, que criam relações terríveis. E estou a falar de relações familiares, pode ser uma mãe, um pai, que cria viver com uma mãe ou com um pai narcisista é altamente destruidor. São pessoas doentes, não é? São pessoas doentes, são pessoas doentes, porque não têm noção absolutamente nenhuma de outrem, são pessoas que não reconhecem os outros, não têm empatia absolutamente nenhuma, não reconhecem o sofrimento, não reconhecem os outros realmente como uma pessoa. Estabelecem uma relação de senhor-servo, não é? Os outros existem porque existe dentro deles um imenso vazio. Mas a descrição que a Margarida acaba de fazer faz-me rapidamente lembrar gente que normalmente está à frente no poder. E quando digo no poder não é só o governo, ou na questão política. Digo também, por exemplo, numa empresa, num lugar em que há recursos humanos e é preciso tomar decisões e gerir pessoas. Parece-me que facilmente identificamos narcisistas nas empresas por onde todos já passamos. E o problema é que há cada vez mais. Porque, como a própria família não está capacitada, a complexidade da sociedade tornou-se realmente cada vez mais intensa. E é preciso grande discernimento por parte dos pais para educarem os filhos, para lhes darem atenção, para os receberem em casa. As crianças têm experiências, às vezes, limite nas escolas. Sofrem o que seja, não sei se é bullying, ou seja o que for. As crianças chegam a casa a precisar imenso de atenção e de carinho. E quando não têm essa atenção e esse carinho, fica realmente um grande vazio.
E, portanto, cada vez mais há famílias desestruturadas. Enfim, as cidades, então, são exemplos muito marcantes. Ora, estas crianças que vão crescer e que vão casar e que vão ter filhos, nem todas conseguem fugir àquele ciclo da repetição, porque o problema é que os registros replicam-se. E quando se replicam, estamos a gerar pessoas iguais, que vão gerar outras iguais, e cada vez mais encontramos narcisistas por todo lado. Narcisistas, manipuladores, desrespeitadores. Porquê é que há tantos casos de violência doméstica? E se reparar nos números, os casos não atingem só as mulheres, atingem também os homens e menores. Portanto, repare no sofrimento das crianças. Claro. Aliás, esse erro é muito frequente, não é? Falar-se em violência doméstica e reduzir-se a violência ao homem que bate na mulher, Claro, ao marido que bate na sua isso, esposa, não é? não é Mas, só de isso. facto, a relação E entre as crianças? filhos, entre avós, Claro. entre os diferentes Claro. membros que habitam Claro. na mesma casa. Claro. Isso revela, aliás, é curioso, porque todos nós, independentemente da geração, ouvimos o mais velho dizer que isto está cada vez pior. Exatamente. Agora, a pergunta é, será que está mesmo cada vez pior e está mesmo a acabar? Porque vamos bater num fundo tal que nem sabemos bem que desastre é este? Ou será que está pior, mas vamos conseguindo polir de um lado, ultrapassar e esquecer por outro? Eu acho que nós atingimos uma ruptura. Aliás, quando acontecem estas grandes turbulências, e as rupturas são grandes, evidentemente que tem que haver mesmo um bater no fundo, que é para nos podermos soerguer, não é? Já batemos no fundo. Não tenho a certeza. Às vezes penso muito nisso e não tenho a certeza. Às vezes penso que sim, outras vezes, quando olho à minha volta, não tenho a certeza. Mas se não estamos muito perto, acho eu. Mas eu tenho sempre muita esperança. Tenho sempre muita esperança nas pessoas, porque há imensas pessoas boas, imensas pessoas com capacidades de reconhecimento, capacidades de ajudar os outros, de os fazer reviver. Isso é fundamental. E, portanto, vamos ser capazes de ajudar e de curar feridas e de fazer rejuvenescer almas. Eu acho que é muito A batalha que muito travou em importante. nome do aqueduto das águas livres, Claro. deixou feridas, ultrapassou-as por completo, Sim, sarou-as. claro que sim. Foi muito duro, foi muito duro antes e foi muito duro depois. Porque as grandes ajudas que tive na altura, e que foi a Rainha Dona Fabíola da Bélgica, que veio a Portugal para chamar a atenção da opinião pública internacional, ela veio com muita convicção e quando ela chegou, quando ela veio, não havia ninguém para receber, só eu. E imagina a vergonha que eu não senti, não é, por Portugal. Mas depois, enfim, as coisas lá se resolveram um bocadinho e lá veio alguém oficialmente para a receber, já in extremis, mas pronto. E depois de se ter conseguido, não é, eu e todas as pessoas que comigo trabalhavam, depois de se ter conseguido que o projeto fosse alterado e os acessos passassem para o outro lado, que era mais caro, mas enfim, mas pelo menos realmente poupou-se um monumento que é único no mundo, o monumento ainda não foi classificado. O aqueduto ainda não está classificado como património da humanidade. E porquê? Talvez uma nova batalha tenha que ser travada. Talvez uma nova batalha. Bom, mas pelo menos não foi destruído. Eu já fico muito contente que não tenha sido destruído. Pelo menos ainda há essa possibilidade, não é? Claro que para sim. alguém que queira Alguém, continuar a causa. Eu acredito também que nas tais camadas da história, que haverá uma outra camada, que eu já não estarei cá, certamente, mas que haverá uma outra camada. O Pedro Almeida Vieira, faz tem um projeto, tem vários projetos e tem um que eu admiro muito, que é encontrar pessoas especiais que já não estão cá, mas que fizeram coisas interessantes e que ficaram mais ou menos inacabadas, e ele pega nelas, escreve sobre elas e tenta que assim, de alguma maneira, elas se terminem. Eu acho isso de uma dedicação, isso também é cidadania. Eu acho isso admirável. Eu espero que alguém, um Pedro Almeida Vieira ou um Nuno André, daqui a alguns séculos, peguem tudo isso e consiga
classificar o aqueduto como Património da Humanidade. Pronto, e eu ficarei muito contente onde quer que esteja, ficarei muito feliz. E acho que nós ficaremos todos muito felizes. O que eu espero também é que todas as pessoas que percebem o que se está a passar lutem pela criação de um departamento, de um organismo ligado à saúde, sobre saúde mental. É fundamental. A saúde mental está completamente esquecida e abandonada. Não é só neste país, é um mal que acontece noutros países, mas tem que haver uma auscultação, tem que haver um policiamento sobre questões de saúde mental. Muita coisa, crianças que morrem estariam vivas, enfim, e as pessoas poderíamos todos estar mais descansados, acho eu. Mas, de certa forma, o mundo é especialista em, por vezes, identificar certos problemas sociais, nem sempre os vai catalogando como doenças, bate-se nos temas, como, por exemplo, a pedofilia, que se sabe que é uma doença, mas que continuamos a não tratar como doença, porque parece que se julga que, encarcerando uma pessoa, que está tratada. Mas não e pode, não é mas assim. não pode. O facto de se constatar não resolve, é preciso tratar. E é por isso que tem que haver esse tal Departamento de Saúde Mental, que ao fazer o diagnóstico, imediatamente a pessoa deve ser seguida e deve ser tratada. A maior parte dos narcisistas, que muitas vezes matam e aniquilam, podiam ser tratados logo no início, porque a doença, evidentemente, que se vai adensando, não é? E podem ser tratados. E não chegam a presidentes, não chegam a diretores de empresas, enfim, não chegam. Mas isto chega a ser assustador, pensarmos que quem chega a esses cargos de maior relevância social são precisamente as bestas, os monstros, Claro. Os narcisistas, aqueles que, na verdade, não têm nada para dar, apenas para mostrar, e ainda por cima o que mostram não é verdadeiramente aquilo que são. Claro, porque são manipuladores exímios e as pessoas não sabem que estão a ser, as pessoas não percebem que estão a ser manipuladas, não têm ideia. E, portanto, vão seguindo, vão caminhando. Há uma explicação interessantíssima, suponho que é da Hannah Arendt, sobre a maldade do Eichmann. Há uma visita que todos nós devíamos fazer a um museu documental em Heidelberg, a um museu documental sobre o nazismo em Heidelberg, não é na Alemanha, é em Heidelberg, porque Heidelberg foi o único land que não votou em Hitler, o único. E Hitler quis, enfim, como narcisista em último grau, castigá-los e quis criar lá um grande coliseu, do qual só fez metade. E nesse coliseu, junto dessa metade desse coliseu, fez-se um museu documental sobre o nazismo em Nuremberg, e foi por isso que os julgamentos foram em Nuremberg, para honrar o povo de Nuremberg. E eu enfim, como estudei a perversidade durante muito tempo, para fazer o meu trabalho sobre a perversidade e a manipulação na comunicação política, eu estive em Nuremberg e visitei e estudei aquele museu durante dias. E é impressionante ver os vídeos do julgamento de Nuremberg e assistir àquela negação total, enfim, daquelas pessoas que tinham cometido aqueles dislates, aqueles horrores, e negavam que tinham cometido, que tinham feito. Então, há um processo de negação, há um processo de manipulação e depois há um processo de negação. Mas de que forma é que, por exemplo, os meios de comunicação social, porque são estes meios que entram dentro das nossas casas, que nos falam pelo telemóvel, pelo computador, de que forma é que os meios de comunicação podem ter um papel interventivo para agarrar as pessoas e dizer acorda? Claro que tem um papel fundamental, só que os meios de comunicação, sobretudo as televisões, até as próprias, enfim, e todos os outros, têm um tipo de discurso que é um discurso, como explicar, Nuno? Normalmente, mesmo a televisão, supostamente tem programas de informação e programas de ficção, não é? Supostamente dividem-se, na televisão dividem-se programas de ficção, entretenimento e informação. Há de reparar que há cada vez mais confusão entre esses géneros. Até aí já há uma certa confusão.
A televisão tem um discurso que nos ensina, eu estou aqui, telefone-me que eu atendo. Portanto, há quase uma aproximação, não é? Já reparou que as pessoas têm tendência, quando encontram... Agora a televisão tem muitos heróis, não é? Tem muitas estrelas, porque há muitas televisões, mas se há alguém que aparece mais vezes, ou que é mais conhecida, há de reparar que se vai andar na rua e se encontra alguém, quase sem querer tem tendência para dizer bom dia ou boa tarde, porque acha que a conhece ou que o conhece, não é? Porque há essa noção falsa de proximidade com as pessoas. E o discurso que é feito é sempre um discurso que não o provoca, é um discurso que sempre o consola ou que lhe conta coisas, há de reparar também. Mas que também ajuda a formar narcisistas. Claro, não só forma narcisistas, como ainda para mais, como dizer, alimenta a sua satisfação, percebe? Alimenta essa satisfação. Repare, agora existem pelo mundo fora uma série de influencers. As influencers são umas senhoras, umas meninas, agora não sei se também acho que já há meninos, que se vestem e que se põem nas redes sociais todos os dias, vestidos com não sei o quê, e que supostamente são reguladores para uma série de meninas que sonham com tornarem-se iguais ou fazerem parte daquela classe social e que imitam, não é? E depois compram na Zara ou noutro sítio qualquer a um preço acessível peças semelhantes para se vestirem como a influencer que se vestiu. Pronto, e as revistas de moda fazem encontros de influencers, fotografam-nas como se elas fossem estrelas. Ou seja, enquanto que Hollywood produz imensas estrelas, cria um Star System que era algo de científico realmente. O Star System, nos anos 40, era, eu direi mesmo, uma estrutura científica. Eram reguladoras sistemáticas da vida das pessoas, aquelas estrelas. Tudo aquilo era estudado ao mais ínfimo pormenor. E agora, uma menina consegue ser influencer se no Instagram tiver não sei quantas seguidoras e às tantas a Chanel e outra marca qualquer vai ver, esta menina tem não sei quantos milhões de seguidores, então vamos vesti-la. Chegamos ao cúmulo, soube há pouco tempo, uma amiga que é artista e que queria participar num programa, foi ao casting, e um dos itens era quantos seguidores tem precisamente na sua página de Instagram. Claro. Quantos likes consegue obter numa fotografia publicada no Facebook. Isto faz com que possa, aparentemente, valer tudo para dar nas vistas, para mostrar que se é bom. Quer mais narcisismo do que esse? Já viu? Há dias uma amiga minha... Agora, remédios. Que remédio é que temos para o narcisismo? Não. Existe alguma pílula mágica? Não, pílula mágica não há. É mesmo começarmos a ter programas na televisão, alternativas, mas alternativas que verdadeiramente sejam também sedutoras, porque se são programas, pesados ou pessoas que aparecem com ar pesado, tem que haver uma atmosfera... Uma mudança de paradigma na comunicação. Claro. Mas tem que haver uma atmosfera igualmente interessante, percebe? Porque se temos programas culturais com pessoas muito diferentes, que entretanto afastam, não, tem que haver realmente uma atmosfera semelhante, mas que comecem a falar e comecem a transmitir e comecem a fazer chegar mensagens diferentes. Senão não há hipótese. E depois temos outra questão, não é? Que são as escolas, que são os museus, que têm também que se reorganizar. Eu tenho uma colega que muito aprecio, que é uma grande especialista em educação nos museus, e que eu convidava muitas vezes para vir fazer conferências, que dizia de uma maneira quase chocante e que explicava, não, atenção, os museus têm que fazer aquilo que as igrejas faziam, reunir pessoas à volta de necessidades comuns. Não tivesse sido precisamente diretora do Museu da Água, sabe perfeitamente daquilo que está a falar. Claro. Aliás, Margarida, eu quero agradecer uma vez mais por nos ter recebido, por ter partilhado publicamente estas ideias, que aliás, conversas que temos muitas vezes, quer ao telefone, quer presencialmente, faz parte da nossa vida pensarmos sobre o dia-a-dia, deixarmos mensagens e deixar o mundo melhor. Claro. E olha, André, eu queria lhe agradecer ter feito
naquela conferência que foi verdadeiramente curiosa, ter conseguido mostrar a uma série de pessoas que era possível manipular para o bem. Porque nós conseguimos mostrar, conseguiu o Nuno André mostrar nessa conferência, que havia uma manipulação que não era vencer sem convencer, para o bem. E isso foi muito importante. Obrigado. Muito obrigada.